Se você está ouvindo esta mensagem agora, não pense nem por um instante que foi coincidência. Quando Deus quer tratar algo na vida dos seus filhos, Ele cria encontros que parecem simples, mas que carregam um propósito eterno. E se você chegou até este vídeo, é porque o Senhor viu o que você tem enfrentado no seu ambiente de trabalho. Talvez você esteja lidando com comentários maldosos que tentam manchar o seu nome. Talvez pessoas que sorriem para você pela manhã sejam as mesmas que tentam puxar o seu tapete à tarde. Talvez exista alguém tentando impedir a sua promoção, bloqueando suas oportunidades, distorcendo suas palavras, criando mentiras para te fazer parecer menor do que realmente é. Ou talvez você esteja se sentindo cercado, isolado, sem entender por que tanta resistência tem se levantado contra você. Escute com atenção, o Espírito Santo não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe porque hoje Ele quer intervir, fortalecer o seu espírito e lembrar que você não luta sozinho. Este vídeo não é apenas mais uma oração. É um momento de alinhamento entre o céu e a sua vida. É um tempo em que Deus se apresenta como o justo juiz, aquele que enxerga além das conversas escondidas, que revela intenções ocultas e silencia toda língua que se levanta contra os seus filhos. Antes de começarmos, quero te pedir algo com propósito espiritual. Se você crê que Jesus é o seu defensor e que Ele lutará por você, aperte o botão de curtir. Não é a superstição, é uma forma de declarar publicamente: eu creio que o Senhor está comigo nesta batalha. Cada ação de fé gera movimento espiritual. Cada ato de confiança desperta sua própria alma para lutar. E faça mais, compartilhe este vídeo com alguém. Você não tem ideia de quantas pessoas estão vivendo as mesmas dores que você está enfrentando agora. Às vezes, um simples compartilhar leva alguém a um encontro com Deus que muda tudo. Você pode ser instrumento para isso. Agora, escreva nos comentários, não como quem repete palavras, mas como quem declara uma verdade sobre a própria vida. Nenhuma arma preparada contra mim prosperará, em nome de Jesus. Escreva isso com fé, porque quando um filho de Deus declara a palavra, o céu responde. A Bíblia diz no Salmo 109, 1, 2: Ó Deus que eu louvo, não fiques calado, pois pessoas ímpias e falsas têm falado contra mim, com língua mentirosa, têm espalhado acusações. Perceba isso. Davi nunca disse que Deus estava distante. Ele pediu que Deus não ficasse calado. E por quê? Porque Davi sabia que o Senhor vê tudo, toda conversa às escondidas, toda injustiça, toda intenção distorcida. Ele também vê o que estão tentando fazer com você. E no Salmo 141, 2 está escrito: Livra-me, Senhor, dos homens maus, guarda-me dos violentos, dos que fazem planos perversos e vivem provocando contendas. O Senhor conhece cada plano feito contra você, os revelados e os ocultos. E hoje, Ele se levanta como seu protetor. Seus inimigos no trabalho têm instigado guerras contra você todos os dias, mas hoje o Senhor dos Exércitos entra na sua batalha. E quando Ele pisa no campo de guerra, nenhum plano humano permanece de pé. Antes de orarmos, quero te contar a história de uma mulher chamada Elisa, uma história real, que talvez se pareça muito com a sua. Dizia que Elisa queria derrubar o chefe, que manipulava relatórios, que vivia falando mal da equipe. E aquelas palavras foram crescendo como sementes de veneno. Em pouco tempo, Elisa se tornou alvo de olhares tortos e conversas sussurradas. No almoço, ninguém mais queria sentar com ela. Os supervisores começaram a tratá-la com frieza. E o pior, inventaram que ela havia cometido um erro técnico grave, algo que poderia custar seu emprego. Elisa chorava no carro antes de entrar no trabalho, chorava no banho, chorava à noite. Orava, pedia respostas, pedia proteção. E num desses dias, quando ela estava à beira de desistir, Deus falou ao seu coração através do Salmo 35. Contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim.
luta contra os que lutam contra mim. E ela decidiu confiar. Em silêncio, continuou fazendo o seu melhor, mesmo que ninguém visse. Até que meses depois, uma auditoria interna foi realizada e todas as mentiras vieram à tona. A colega invejosa foi descoberta e tudo que ela tentou usar para destruir Elisa voltou contra ela mesma. A empresa pediu perdão, Elisa foi promovida e Deus foi glorificado. Eu te digo isso porque o mesmo Deus que foi o defensor dela também é o seu. Agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono de graça, juntamente com cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, tu conheces seus nomes, suas feridas, suas noites mal dormidas. Conheces o peso emocional da traição, o impacto das fofocas, o medo de perder o emprego, a ansiedade de entrar num ambiente hostil todos os dias. Tu vistes as acusações falsas, tu vistes a humilhação, tu vistes o que foi feito em segredo. Pai, eu clamo por eles agora. Levanta-te como seu defensor, seu vindicador, seu poderoso guerreiro. O Salmo 35 diz: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Então, Senhor, contende com cada inimigo que se levantou contra eles no ambiente de trabalho. Luta contra aqueles que estão lutando contra teus filhos. Que a tua presença invada escritórios, salas, corredores, reuniões. E que cada inimigo espiritual saiba, eles não lutam sozinhos. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda língua que se levantou contra você está condenada. Isaías 54:17 afirma: Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda fofoca cai por terra, toda calúnia perde força, toda mentira é resposta, toda conspiração é revelada. O Salmo 64 diz: Esconde-me da conspiração dos ímpios. Mas hoje, Pai, eu vou além. Peço que cada conspiração seja exposta, que suas próprias palavras os aprisionem, que seus próprios planos se voltem contra eles. O Salmo 7 declara: Quem cava uma cova, cairá nela. E assim a declaro: Toda cova que cavaram para você, eles mesmos cairão nela. Pai, visita cada pessoa que foi traída por alguém em quem confiava. O Senhor conhece essa dor. E o Senhor é poderoso para transformar essa dor em vitória. O Senhor Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Ele foi traído por Judas, alguém que caminhou ao seu lado, alguém que compartilhou da mesa, alguém que sorriu enquanto escondia intenções sombrias no coração. Por isso, quando você pensa que ninguém entende o que fizeram com você, lembre-se, o seu Salvador entende. Ele conhece a dor de ser apunhalado pelas costas por alguém que tinha acesso ao coração. E agora eu oro. Pai, em nome de Jesus, cura o coração dos teus filhos. Cura as feridas abertas pela traição. Cura o trauma das acusações injustas. Cura a dor de ver portas se fechando, não por incapacidade, mas por mentiras. Cura o sentimento de ser ignorado em promoções por causa de pessoas manipuladoras. Cura a amargura que tentou se instalar, porque a tua palavra diz no Salmo 14:7-3: Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Então, Senhor, toca agora a cada pessoa que ouve esta oração. Derrama o teu óleo de cura sobre o coração que sangra em silêncio. Restaura a alegria que foi roubada. Restaura a confiança que foi quebrada. Restaura a paz que foi drenada por meses de luta interna. Lembra-os de que o valor deles não é determinado pela opinião de chefes, colegas ou supervisores. O valor deles foi determinado pelo Criador que os chamou, capacitou e ungiu para um propósito que ninguém pode impedir. Senhor, agora eu me levanto contra todo espírito de inveja que atua no ambiente de trabalho deles. A inveja espiritual é maligna, é destrutiva
Tua palavra diz em Provérbios 27:4: a ira é cruel e a fúria é devastadora. Mas quem pode resistir à inveja? E muitos que me escutam agora estão sofrendo exatamente isso. Pessoas que não suportam ver o brilho deles, a excelência deles, o potencial deles. Gente que não consegue entender o favor de Deus sobre suas vidas e, por isso, tenta apagar a luz que não consegue igualar. Mas hoje eu declaro: toda inveja é quebrada em nome de Jesus. Todo espírito de inveja é amarrado e expulso agora. Que o fogo do Espírito Santo consuma toda a raiz de inveja no ambiente onde eles trabalham. Que olhos invejosos sejam cegos espiritualmente. Que corações invejosos sejam expostos. Que aqueles que trabalham movidos pela inveja sejam confrontados pelo Espírito Santo e que se convertam de seus caminhos ou sejam removidos do caminho dos teus filhos. E agora, com autoridade, entramos no Salmo 109, um salmo de clamor, um salmo de justiça, um salmo que libera a mão poderosa de Deus contra falsas acusações. O versículo 2 diz: pois bocas perversas e enganadoras se abriram contra mim, com línguas mentirosas falaram contra mim. Pai, eu oro por cada filho teu cujo nome foi arrastado injustamente, por aqueles que viram sua reputação ser atacada por pessoas que falam com maldade. Eu peço agora, silencia essas bocas, cala as línguas mentirosas, exponha toda testemunha falsa, envergonhe todo caluniador que se levantou contra a verdade. Porque no versículo 13 está escrito: com palavras de ódio eles me cercam e lutam contra mim sem motivo. Senhor, tu vês tudo. Tu vês o ódio que se levantou sem causa. Tu vês as agressões veladas. Tu vês as injustiças mascaradas. Então eu te peço, levanta-te e defende os teus filhos. Mostra que eles não estão sozinhos. Mostra que o Deus Todo-Poderoso luta por eles. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos: nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nenhum ataque vai prevalecer. Nenhuma palavra venenosa terá efeito. Que todo ataque dirigido contra eles retorne ao remetente multiplicado, não como vingança humana, mas como justiça divina. Que toda palavra de ódio volte 7 vezes mais fraca do que saiu e completamente impotente. Agora, Senhor, eu oro o Salmo 109 com autoridade espiritual. O versículo 8 diz: sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Então eu declaro diante do céu e da terra: todo inimigo no ambiente de trabalho, seja supervisor, gerente ou colega, que tem usado sua posição para impedir, oprimir, manipular, humilhar ou sabotar teus filhos, que seus dias nessa posição sejam encurtados. Não estou pedindo o mal físico dessas pessoas, mas oro para que o poder delas de ferir, bloquear e destruir seja completamente removido. Que sejam transferidos, que sejam rebaixados, que percam influência, que sejam substituídos por alguém justo, alguém que abra portas em vez de fechá-las, alguém que reconheça o valor dos teus servos. Porque é assim que o Senhor age. Ele derruba o ímpio do trono e exalta o humilde. O versículo 9 diz: sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua mulher. Este versículo não fala sobre destruição familiar, mas sobre o fim da força, do sistema e da estrutura do inimigo. Então eu declaro que toda estrutura maligna levantada contra você no trabalho desmorone agora mesmo. Toda aliança formada para te prejudicar, que se disperse como poeira ao vento.
toda rede de fofoca quebrada, todo grupo secreto onde seu nome é mencionado que entre em confusão, que aqueles que conspiraram contra você não consigam mais concordar entre si, que se desentendam, que se exponham, que se enfraqueçam. Porque onde há trevas, Deus lança luz. O versículo 17 do Salmo 109 diz: Ele amava a maldição, ela lhe sobrevém. Então eu declaro com ousadia: toda palavra maligna lançada contra sua carreira, sua reputação, suas finanças ou seu futuro, eu reverto agora, em nome de Jesus. Que cada maldição volte para a fonte. Que todo desejo de queda, de fracasso, de vergonha, volte para quem lançou, sem tocar você. Que cada sentença pronunciada contra a sua vida profissional volte como um bumerangue para a boca que a proferiu. E mais, se alguém no seu ambiente de trabalho tem recorrido à feitiçaria, encantamentos, simpatias, consultas espirituais, orações malignas ou poderes das trevas contra você, eu declaro agora que tudo isso cai por terra. Volta sem força, volta sem efeito, volta derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Eu te cubro com o sangue do Cordeiro, declaro um muro de fogo ao redor da sua vida. Coloco anjos em cada canto do seu ambiente de trabalho. Anjos que guardam, anjos que vigiam, anjos que lutam por você. Porque a palavra diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti será condenada. E o Salmo 140, verso 3, descreve bem o que muitos enfrentam. Tem língua afiada como serpente, o veneno das víboras está nos lábios. Sim, há pessoas que falam como serpentes, espalham veneno, semeiam discórdia, tentam intoxicar sua reputação. Mas nós temos autoridade sobre toda serpente. Jesus disse em Lucas 10:19: Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E assim eu declaro: você pisa sobre toda serpente que se levantou contra a sua vida profissional. Nenhum veneno te atingirá, nenhuma palavra te derrubará, nenhum ataque prosperará. No poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida aquilo que a palavra afirma. O Senhor lhe deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer toda a obra do inimigo. Nada, absolutamente nada poderá ferir você enquanto você estiver debaixo da mão poderosa de Deus. Eu profetizo que toda língua de serpente que tem se levantado contra você no seu ambiente de trabalho perde agora o seu veneno. Toda palavra maldosa perde força. Toda conversa plantada para ferir sua reputação se dissolve antes mesmo de chegar aos ouvidos das pessoas. Que o veneno retorne à serpente que o lançou. Que a própria maldade se volte contra quem a criou. Que toda língua afiada seja silenciada. Que todo lábio mentiroso seja desmascarado e neutralizado pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu oro por revelação divina nesta hora. A tua palavra diz em Provérbios 26:26 que quem age com malícia pode até tentar esconder sua intenção, mas no fim será exposto diante de todos. Então, Senhor, traz à luz o que está escondido, que toda trama secreta apareça, que todo plano sujo seja revelado, que e-mails, reuniões, conversas de corredor e tudo o que foi usado para manipular seja colocado à mostra, sem que o teu filho ou a tua filha precise mover um dedo. Que os olhos certos vejam a verdade, que o setor responsável veja, que a liderança veja, que a direção veja, que aqueles que têm autoridade para resolver a situação percebam quem realmente está causando divisão. Que a vergonha caia sobre cada um que tentou prejudicar injustamente.
que eles sejam pegos nas próprias palavras, nas próprias contradições e nas próprias armadilhas. Em nome de Jesus, eu me levanto agora contra todo espírito de fofoca. Porque fofoca não é apenas conversa à toa. É uma arma espiritual usada para destruir relacionamentos, criar suspeitas e gerar confusão. A Bíblia diz, em Provérbios 16, 28, que o perverso espalha contendas e o fofoqueiro separa até amigos íntimos. Quantas pessoas ao seu redor foram influenciadas por palavras que nunca deveriam ter sido ditas? Quantas vezes o ambiente pesou porque alguém decidiu espalhar veneno? Mas hoje isso cai por terra. Eu declaro que toda língua usada para fofocar seja amarrada, que toda fonte de boatos seja completamente interrompida, que o você ficou sabendo seja cortado pelo Espírito Santo antes mesmo de ser pronunciado, que aqueles que espalharam mentiras sintam o peso da convicção. Que o Espírito do Senhor trabalhe no coração deles até que confessem, até que se arrependam, até que procurem corrigir o que fizeram. O Salmo 140 diz que a aflição lançada contra os justos cai de volta sobre aqueles que a criaram. Por isso eu oro que toda a confusão que tentaram levantar contra você se desfaça. E que toda acusação injusta caia sobre a cabeça dos seus inimigos espirituais. Que a cada armadilha preparada para você se transforme no próprio laço que vai expor a maldade deles. Que o Senhor te guarde, te honre e te exalte diante de todos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro que toda injustiça que armaram contra você seja completamente revertida. Que cada mentira contada às escondidas seja revelada como mentira. Que cada palavra torcida volte contra quem a inventou. Que toda tentativa de prejudicar sua integridade caia por terra. Não porque você busca vingança, mas porque o Deus que você serve é justo e Ele não deixa seus filhos serem pisados para sempre. Que aqueles que tentaram destruir sua reputação sejam confrontados pelas próprias ações. Que sejam eles, e não você, a serem chamados para prestar contas. Que sejam eles os questionados, investigados e disciplinados, não por maldade, mas por colheita do que plantaram. Eu oro para que neste exato momento o favor sobrenatural de Deus seja liberado sobre sua vida profissional. Favor que você não merece, não explica e não entende, mas que vem do alto. O Salmo 51:12 declara que o Senhor envolve os justos como um escudo, e esse escudo está ao seu redor agora. Favor diante da liderança, favor diante dos colegas, favor diante de clientes, consumidores, fornecedores e todas as pessoas que têm poder de decisão. Que aqueles que te ignoravam comecem a notar sua excelência. Que os que antes te criticavam agora reconheçam sua qualidade. E aqueles que tentavam impedir seu crescimento sejam forçados a te ver avançando. Que portas que por muito tempo ficaram fechadas comecem a se abrir. Que oportunidades que foram negadas sem motivo agora sejam oferecidas com reconhecimento. Que promoções atrasadas sejam aceleradas. Que aumentos retidos sejam liberados sem resistência. Pai, eu oro especialmente por aqueles que têm medo de perder o emprego por causa desses ataques. Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que guarda, Tu és o Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Coloca Tua mão sobre cada emprego representado aqui. Que nenhuma arma espiritual, emocional ou profissional prosperará contra o trabalho dos Teus filhos. Se há alguém tramando para tirar você da empresa, que essa própria pessoa seja removida. Se há alguém tentando diminuir seu valor,
que essa pessoa seja envergonhada. Se há alguém tentando destruir sua reputação, que essa reputação caia sobre o próprio autor das mentiras. Porque o Salmo 75 ensina que a exaltação não vem do leste, nem do oeste, nem do sul, vem do Senhor. Ele derruba um e levanta outro. E hoje eu oro para que Deus derrube todo orgulho que se levantou contra você e exalte a sua vida diante de todos. Agora, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de intimidação, contra toda voz que tenta te diminuir, contra toda tentativa de fazer você acreditar que não é capaz. Seus inimigos espirituais têm tentado te sufocar, te amedrontar, te empurrar para o canto, mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,7 que o Senhor não te deu espírito de medo. Ele te deu poder, amor e mente equilibrada. Eu declaro, você tem autoridade. Você tem ousadia, você tem clareza, você tem força. Você não será silenciado, você não será envergonhado, você não será diminuído. O que Deus colocou dentro de você ninguém pode apagar. Em nome de Jesus eu declaro, você tem confiança. Você não nasceu para viver com medo. Você não é uma vítima das circunstâncias, das pessoas ou das injustiças. Você é um vencedor em Cristo. Você não está derrotado porque a vitória já foi conquistada na cruz. Você não é fraco, você é fortalecido pelo Senhor. E a força dele se aperfeiçoa exatamente nos momentos em que você mais se sente vulnerável. Que todo o espírito de intimidação seja quebrado da sua vida agora mesmo. Que toda voz que tenta te diminuir seja silenciada. Que a coragem cresça dentro do seu peito como uma chama acesa pelo próprio Espírito Santo. Que a ousadia encha sua mente e sua boca. Que a confiança endireite a sua postura, renove seu olhar e levante sua cabeça. E quando você entrar no seu local de trabalho, entre sabendo quem te acompanha. Caminhe como quem pertence ao ambiente, não por arrogância, mas por identidade, porque você é filho do Deus Altíssimo. E a palavra declara que maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Salmo 140:12 diz: eu sei que o Senhor faz justiça aos pobres e defende a causa dos necessitados. Pai, faz justiça aos teus filhos agora. Luta as batalhas deles. Corrige o que está torto. Restaura aquilo que foi tomado. Restaura a reputação ferida, restaura a paz, restaura a alegria, restaura a confiança, restaura relacionamentos, restaura oportunidades, restaura promoções perdidas, restaura finanças. E que tudo que o inimigo roubou seja devolvido em abundância. Joel 2,25 diz que o Senhor restitui os anos consumidos pelos gafanhotos. Então Deus, devolva os anos de frustração, os anos em que foram ignorados, subestimados, prejudicados ou sabotados. Que esta seja uma temporada de restauração completa, de aceleração, multiplicação e novas portas que ninguém poderá fechar. Senhor, eu oro também por aqueles que foram tentados a revidar, a responder com raiva, a devolver na mesma moeda, a fofocar, a tramar contra quem os feriu. A palavra é clara em Romanos 12:19. Não vos vingueis, deixem espaço para a ira de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor. Pai, ajuda teus filhos a confiar no teu tempo, no teu julgamento e na tua justiça. Dá graça para manter as mãos limpas e o coração puro. Ensina a abençoar quem amaldiçoa e orar por quem persegue, não como fraqueza, mas como demonstração do poder do reino. Porque quando entregamos a batalha nas tuas mãos, o Senhor luta por nós. O Senhor expõe o que está oculto, remove o que precisa cair e exalta os teus filhos diante de quem duvidou deles. E agora, em nome de Jesus, eu me levanto contra todo espírito de vigilância espiritual, todo monitoramento maligno, todo olhar invejoso, toda intenção oculta de acompanhar cada passo seu no ambiente de trabalho. Eu declaro que todo espírito assim seja cegado agora. Que não veja, não perceba, não alcance você. Você está coberto, está guardado, está protegido. Eu declaro em nome de Jesus que toda a força das trevas que tenta observar seus passos perca você de vista. Que percam seu rastro, que se confundam, que se embaralhem. Que toda missão maligna enviada contra a sua vida seja tomada pela confusão. O Salmo 35:4 diz:
Que aqueles que buscam a minha vida sejam envergonhados e humilhados. Que aqueles que tramam a minha ruína sejam repelidos em desespero. Pai, que isso aconteça agora. Que toda armadilha preparada se desfaça. Que todo plano escondido seja revelado antes de se completar. Que toda estratégia construída nas trevas se transforme em pó. Que os inimigos do teu povo fiquem sem direção, que não saibam o próximo passo, que percam coragem, que sejam engolidos pela culpa do que fizeram. Senhor, eu oro por sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, pura, pacífica e cheia de discernimento. A tua palavra diz em Tiago 1,5 que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir, e o Senhor dá generosamente. Então, Deus, derrama a sabedoria sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Dá sabedoria para lidar com a política e as tensões do ambiente de trabalho. Sabedoria para saber quando falar e quando é melhor ficar em silêncio. Sabedoria para identificar quem é confiável e quem está apenas se aproximando com segundas intenções. Sabedoria para registrar conversas, guardar provas, proteger-se legal e emocionalmente quando for necessário. Dá sabedoria para discernir se é tempo de permanecer firme e lutar, ou se é tempo de se afastar e buscar algo melhor, algo que venha direto das tuas mãos. Dá um discernimento tão aguçado que eles percebam os planos do inimigo antes mesmo que eles apareçam na superfície. Abre os olhos espirituais para enxergar os corações e as verdadeiras intenções das pessoas ao redor. E eu declaro, você está intocável no nome de Jesus. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Você está escondido no lugar secreto do Altíssimo e nenhuma força contrária pode invadir esse refúgio. O Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Eu profetizo que você está sob essa sombra agora mesmo. Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa. Nenhuma arma espiritual, emocional, profissional ou verbal terá poder contra você. Toda missão do inferno falhará. Todo ataque voltará vazio. Você está protegido, está guardado, está cercado de todos os lados pela presença do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem, e isso inclui você. O fogo de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus te cobre como um manto. Você está no centro da vontade de Deus, e nada e ninguém pode te arrancar das mãos dele. O Salmo 109:21 declara: mas tu, soberano Senhor, ajuda-me por amor do teu nome, pela tua bondade, livra-me. Pai, livra agora os teus filhos, livra pela tua fidelidade, livra pela tua misericórdia, livra pelo teu nome, porque o teu nome é poderoso, é escudo, é torre forte. Faz com que todos ao redor vejam que o Senhor defende os seus, que o próprio ambiente de trabalho testemunhe que há um Deus vivo que luta pelos inocentes, que honra os fiéis e que sustenta aqueles que confiam em ti. Que todos os inimigos vejam com seus próprios olhos que o Senhor é um Deus que não se deixa zombar. Que entendam de uma vez por todas que tocar em um filho de Deus é declarar guerra contra o próprio Deus, e essa é uma batalha que eles jamais poderão vencer. Senhor, liberta os teus filhos, resgata-os, salva-os, rompe todas as correntes que prenderam suas emoções, corta os laços que os amarraram em perseguições, abre portas que mãos humanas tentaram fechar, remove cada obstáculo colocado no caminho deles, silencia a voz dos acusadores, expõe mentiras escondidas, restaura nomes manchados, levanta a bandeira da tua justiça sobre cada vida agora. Pai, eu oro por paz, aquela paz que vem somente de ti. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, deixa essa paz inundar o coração dessa pessoa agora. Deixa essa paz silenciar o barulho da ansiedade. Deixa essa paz esmagar o medo, dissolver a preocupação, acalmar a mente que tem estado sobrecarregada. Deixa essa paz trazer descanso em meio à tempestade no trabalho, nos relacionamentos e nas emoções. Você não precisa lutar com suas próprias mãos.
Você não precisa descobrir tudo sozinho. Você não precisa carregar o peso de todas essas batalhas. Deus está lutando por você. Deus está movendo peças que você nem imagina. Deus está preparando sua vindicação no secreto. E quando Ele revelar, todos verão que foi a mão dele. Agora eu me levanto contra todo espírito de traição. A traição fere de um jeito que nenhuma outra dor fere. Fere porque vem de perto. Vem de alguém que você ajudou, alguém que você respeitou, alguém que você jamais imaginou que seria capaz de agir assim. Mas escute isso, Deus viu tudo, não passou despercebido. E Ele vai transformar a dor que tentaram causar em um testemunho tão grande que até quem tentou te derrubar vai ficar confuso com a forma como Deus vai te levantar. A palavra diz em Gênesis 50:20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E é isso que vai acontecer com você. A traição vai se tornar uma ponte para a sua promoção. O ataque vai se tornar o caminho da sua vitória. A provação vai se transformar no testemunho que você jamais imaginou ter. Então aguenta firme, não jogue a toalha, não desista agora. A sua vindicação está mais perto do que você pensa. O Salmo 140:13 declara: certamente os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Eu declaro que você vai louvar o nome de Deus quando essa batalha terminar. Você vai contar o que Deus fez. Você vai testemunhar como Ele expôs aqueles que te perseguiram. Você vai testemunhar como Ele defendeu você quando ninguém mais podia. Você vai testemunhar como Ele te promoveu exatamente na frente de quem tentou te parar. E a sua história, não importa quão dolorosa, será esperança para alguém que está passando pela mesma luta. A sua vitória vai acender fé no coração de quem está quase desistindo. A sua superação vai ser um farol para quem está no meio da escuridão. Então não desperdice sua dor. Guarde-a, porque Deus vai transformar isso em propósito. E quando Ele fizer, compartilhe, porque seu testemunho vai libertar alguém. Compartilhe o que Deus fez por você. Não esconda o milagre. Não guarde só para si aquilo que o Senhor realizou. Quando o Senhor te erguer, quando Ele abrir a porta que parecia trancada, quando Ele te defender diante dos que te atacaram, declare ao mundo que Ele é um Pai fiel, poderoso e presente. Cada testemunho seu é como uma luz acesa no meio da escuridão, mostrando a outros que ainda há esperança, que ainda há salvação, que ainda há socorro no Deus Altíssimo. Senhor, eu te agradeço agora. Agradeço porque o que ainda não vejo já está sendo alinhada. Agradeço porque a vitória não depende do que sinto, mas da tua palavra, que é infalível. Agradeço porque a libertação já começou nos bastidores, mesmo que os olhos naturais ainda não consigam perceber. Eu te agradeço porque estás expondo o que estava escondido, revelando o que estava camuflado, desarmando cada plano secreto do inimigo. Agradeço pela vindicação que já se aproxima, pelo juiz perfeito que jamais erra, pelo Deus que defende os seus e que nunca deixa o justo confundido. Agradeço porque nenhuma arma forjada contra teus filhos prosperará, porque toda acusação levantada será anulada, porque toda palavra torcida será desmontada quando a verdade aparecer. Tu és o Deus que observa cada intenção, que pesa cada coração e que corrige toda injustiça com mão firme e misericordiosa. Agradeço porque teus filhos podem descansar, mesmo em meio ao caos, sabendo que o futuro deles está seguro nas tuas mãos. Agradeço porque enquanto eles dormem, tu trabalhas. Enquanto eles oram, tu operas. Enquanto eles confiam, tu abres caminhos que ninguém pode fechar. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Agora, quero falar com você sobre algo que quase ninguém comenta abertamente, mas que afeta milhares de pessoas todos os dias: a batalha espiritual no ambiente de trabalho. Sim, há uma guerra acontecendo onde você trabalha, mas não se assuste, Deus já te deu armas espirituais para vencer. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra pessoas, não é contra o colega que te persegue, contra o chefe que te humilha, contra o funcionário que tenta te sabotar. A palavra revela que estamos enfrentando forças espirituais, poderes malignos que atuam por meio de comportamentos, atitudes e influências.
É por isso que muitas vezes você sente um peso quando chega ao trabalho. É por isso que, mesmo fazendo tudo certo, surge oposição sem motivo. É por isso que há ambientes onde a inveja parece circular como fumaça, onde a competição se torna desleal, onde fofocas se espalham como flechas. Mas preste atenção, você não está lutando sozinho. E mais, você não precisa lutar com armas humanas. Estratégia emocional não vence demônios. Inteligência humana não destrói fortalezas espirituais. Discursos não anulam ataques espirituais, mas a oração, essa sim tem poder. A palavra de Deus, essa sim, derruba muralhas. O sangue de Jesus, esse sim, cala o inimigo. O Espírito Santo, esse sim, desfaz toda obra maligna. Por isso agora, em autoridade no nome de Jesus Cristo, eu declaro: todo espírito demoníaco atuando no seu ambiente de trabalho está sendo derrotado. Toda influência maligna está sendo quebrada. Toda oposição espiritual está sendo desfeita. Eu ordeno, em nome de Jesus, todo espírito de ciúme sai agora. Todo espírito de inveja vá embora agora. Todo espírito de manipulação, afaste-se imediatamente. Todo espírito de feitiçaria seja destruído pelo poder do Senhor. Todo espírito de controle, competição desleal e hostilidade espiritual desapareçam agora. Onde havia escuridão, que entra a luz. Onde havia opressão, que entre liberdade. Onde havia confusão, que venha a paz de Cristo. Porque você não está desamparado. Você não está sozinho. O Deus que te escolheu também te guarda, te cobre e te faz permanecer de pé. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora: todo espírito de manipulação saia. Todo espírito de controle desapareça. Todo espírito de fofoca seja calado. Todo espírito de calúnia recue imediatamente. Todo espírito de traição seja desfeito. Todo espírito de intimidação bata em retirada. E todo espírito de medo solte a vida dessa pessoa agora. Que o fogo do Espírito Santo consuma cada fortaleza maligna que tentou se levantar no seu ambiente de trabalho. Que o sangue de Jesus purifique o ar, a conversa, as intenções, os caminhos. Que a presença de Deus tome cada setor, cada sala, cada ambiente onde você colocar os pés. Onde a escuridão tentou fazer morada, que a glória de Deus entre com força. Onde planos ocultos se formaram, que a luz do Senhor revele tudo. Pai, eu oro para que a atmosfera espiritual de cada local de trabalho representado aqui seja completamente transformada. Que venha o teu reino, que a tua vontade prevaleça nesses ambientes, assim como já é perfeita no céu. Que a justiça governe, que a retidão se manifeste, que a verdade apareça e permaneça. Que o teu amor mude conversas, mude climas, mude intenções. Que a paz de Cristo domine onde antes havia tensão. Que a alegria do Senhor substitua o peso emocional, quebrando toda a opressão. Transforma, Senhor, esses locais de trabalho em lugares de bênção. Faz do estresse descanso. Faz da competição colaboração. Faz da rivalidade união. Que a tua presença seja tão real e tão intensa nesses ambientes que nenhum espírito maligno consiga resistir. Que todo plano contrário caia por terra. Que toda trama fracasse e que toda mentira seja revelada. Que esses lugares se tornem espaços onde o teu nome seja honrado, onde a tua palavra seja respeitada e onde os teus filhos sejam valorizados. E agora eu oro por você que está cansado, você que luta há tanto tempo e sente que não tem mais forças. Você que suporta ataques silenciosos, olhares tortos, palavras injustas. E mesmo assim continua firme. A palavra em Gálatas 6:9 te lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Não jogue a toalha agora. Não se entregue à exaustão. Sua colheita está chegando. A justiça de Deus já está em movimento. Sua promoção, sua resposta, sua virada, tudo isso está mais perto do que você pensa.
O inimigo quer que você pare justamente no limiar da sua vitória. Mas você não vai parar. Você não vai retroceder, porque Deus já começou a obra e Ele vai completá-la. Mas eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai se entregar. Você não vai retroceder. Você vai permanecer firme e inabalável, focado, cheio de fé e revestido da força do Senhor. Você vai continuar orando. Você vai continuar crendo, você vai continuar se posicionando e você verá, com seus próprios olhos, a salvação do Senhor se manifestando na sua história. A sua libertação começou agora. Correntes espirituais foram quebradas. Amarras antigas foram destruídas. Maldições que tentavam acompanhar sua vida perderam a força. Inimigos espirituais foram expostos e desarmados. Mentiras foram caladas. Fofocas perderam o poder. E toda traição foi colocada diante do justo juiz, que já está agindo em seu favor. O seu destino está sendo alinhado. A sua promoção já está a caminho. E a sua vindicação, sim, a sua vindicação está acontecendo neste exato momento. Você não está esperando algo que virá um dia. Você está vivendo o início dela agora. Esta oração não termina aqui. O reino de Deus continua operando. Os anjos do Senhor continuam ministrando ao seu redor. O sangue de Jesus continua te cobrindo. O Espírito Santo continua abrindo caminhos, derrubando obstáculos e destruindo ataques invisíveis que você nem imagina. Não guarde esta palavra só para você. Deus não te alcança para você ficar em silêncio. Ele te toca para você tocar outros. Alguém que trabalha ao seu lado precisa desta libertação. Alguém que chora em silêncio por causa de traição precisa ouvir esta oração. Alguém que quase desistiu por causa de perseguição no emprego depende de você para receber esta palavra. Compartilhe este vídeo agora mesmo e seja um instrumento da libertação de Deus. Seja a resposta da oração de alguém. Seja a ponte que leva a presença do Senhor até uma pessoa que está no limite emocional. E agora, com fé viva no seu coração, escreva Amém 3 vezes. Não escreva por hábito, nem por costume. Escreva com convicção. Escreva com fogo. Escreva como alguém que sabe que Deus já começou a obra. Amém, amém, amém. Declare isso sobre a sua vida. Meus inimigos no trabalho foram silenciados. As fofocas perderam a força. A traição foi julgada pelo Senhor. E em nome de Jesus está feito.